Que Deus abençoe a todos, amados irmãos. Nós vamos nos colocar de pé para o nosso estudo nesta manhã e vamos ler a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Diz assim: Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Vamos ler também Romanos 8, do 18 ao 23. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Amém? Os irmãos podem sentar. Então nós vamos falar sobre o tema nessa escola dominical. Voltando ao original. Esse é o nosso tema. E para que a gente possa chegar a voltar ao original, tem que haver todo um processo. E não é realmente um processo muito fácil. É um processo doloroso. Então, eu coloquei aqui no subtema dores ao voltar. Ou seja, voltando ao original e dores ao voltar. Para que a gente possa começar a nossa escola dominical com esses dois pensamentos, e as demais coisas que a gente for lendo só vai encaixando nisso aí. Voltando ao original e dores ao voltar. Amém? Então, primeiramente, irmãos, eu quero falar sobre o que é esse original que a gente deve voltar a ele. Nós entendemos, nós que temos recebido esta revelação que Deus prometeu enviar nos últimos tempos, que nossa vida, o nosso ser, que nós estamos agora sendo formado para chegar a Ele completamente, já estava, mesmo antes da fundação do mundo, nós já estamos escritos no livro da mente de Deus. Amém? Nós podemos crer nisso, irmão? Então, esse original, do qual nós temos que voltar a ele, é saber o que realmente estava na mente de Deus ao nosso respeito. Quando nós temos essa experiência de saber o que era esse original, então isso vai dar início a esse processo na nossa vida. Porque nós vamos começar a caminhar, a desenvolver toda a nossa vida, ela vai mudar completamente do rumo que a gente vinha antes para um rumo diferente agora, porque nós temos um objetivo a alcançar e não somente uma coisa natural que pensamos, mas é algo que realmente acontece conosco, que dá essa fé, essa determinação para a gente caminhar neste caminho até chegar ao original que Deus predestinou para a nossa vida. Amém? Então, nós estamos aqui nesta terra, mas os eternos pensamentos de Deus sempre estiveram com Deus.
quando nós nascemos aqui nessa terra, através do pecado, nós não conseguimos expressar exatamente esse original que estava na mente de Deus. Porque o pecado foi quem, atrapalhou essa expressão completa e plena do seu original. Entendeu isso, irmãos? Há um você original na mente de Deus. E quando a gente nasceu aqui em pecado e desenvolveu a nossa vida, através daquele nascimento natural, nós de maneira alguma estávamos chegando a esse original. Foi quando o Espírito de Deus, que já tinha visto você, antes de você nascer aqui, em determinado momento, lhe deu uma experiência. Não ainda o novo nascimento para chegar no original. Mas ele deu essa experiência, um toque em você, para você parar e começar agora o processo desse novo nascimento, para você chegar a ser essa pessoa que ele está pensando lá em você. Amém? Entenderam isso? Então a gente, quando nasce no pecado, a gente vai desenvolvendo a nossa vida mundana de pecado. Mas em dado momento, o Espírito de Deus vem dar um toque em nós, dá uma experiência tal que você não consegue mais respirar até que você vai chegar lá naquele lugar. E você começa a passar por um processo doloroso de gemer, de sofrer, de aflição, até que você vai atingir esse estado original seu. E nada vai fazer você parar isso. Mesmo as dores, mesmo os problemas, mesmo se multiplicando tudo aqui, não tem como você voltar atrás. O diabo, ele é quem vai tentar fazer de tudo para você retornar. Mas se você realmente é esse filho predestinado que estava na mente de Deus, você vai seguir esse caminho. Mesmo entre as dores, os problemas, tudo vai acontecer, mas você vai até o fim. Se essa experiência que você teve for somente o desejo de um familiar, que, rapaz, vai ser crente, começa uma caminhada, ou um desejo para agradar um pastor, alguma pessoa, eu vou ali, tal, conheço, o pastor veio aqui, tal, pregou, eu vou começar. Então, no meio do caminho, com certeza, você vai desistir disso. Porque você não teve aquele toque verdadeiro que dá vontade de você chegar ao original. Você nem sabe que há um original para começar. Porque sua experiência foi algo natural do homem. Então as dores virão, as aflições, os problemas, e logo você vai desistir desse caminho. Porque você nem sabe que há um original para chegar. Mas quando verdadeiramente há uma experiência do Espírito Santo na sua vida, pode acontecer toda a tempestade do mundo. Pode até o seu pastor desistir do caminho, mas você vai até o final. Porque você recebeu essa experiência. E essa experiência é apenas o princípio para chegar ao original. Essa experiência que o Espírito Santo dá a você, faz você entrar nesse processo doloroso e de gemer até chegar no original que você é, que estava nos pensamentos de Deus. Amém? Vamos ler aqui um trecho aqui da mensagem da Zera, para que a gente entenda como funciona isso. Esse processo que está nos formando. Ontem eu preguei uma mensagem lá em João Alfredo, que fala sobre formados, dia a dia sendo formados. Em Salmos, o salmista disse que antes, quando meu corpo era ainda informe é sem forma, não tinha nada formado ainda, tu já viste o meu corpo formado. No teu livro escrevesse estas palavras, que dia a dia foram se formando isso. Entendem isso, irmãos? Nós vamos ler aqui, para que os irmãos possam pegar diretamente. Veja. Os eternos pensamentos de Deus. São nos eternos pensamentos de Deus que está o seu original. Amém? Quando Deus criou Adão aqui, ele veio e Deus deu a ele a imagem e semelhança dele mesmo.
Adão não só era a imagem de Deus, mas era a semelhança de Deus e tinha o mesmo poder criativo, porque Deus passou para ele a sua imagem e semelhança. Então, claro que Deus fez a terra completa e deu tudo a ele, disse, está tudo aí. Agora, o que você precisar, use a palavra falada que você tem ela. Você está original. O pecado foi quem quebrou a originalidade. Por isso a palavra vem hoje para nos levar de volta àquele original. De volta a ter esse poder da palavra falada dentro de nós, mas não somente o poder da palavra, mas a fé para controlar esse poder da palavra falada. Porque já pensou se você tivesse esse poder e não tivesse a fé correta para determiná-lo? Isto anda junto. O poder da palavra e a fé, eles andam juntos. Porque não é que você vai sair, eu tenho o poder da palavra, vou fazer isso, fazer aquilo. Não. Você vai andar na fé de Deus. Quando você recebe isso, irmão Branham diz que aqueles que chegam ao original, ou aqueles que chegam a nascer de novo completamente e receber o selo do Espírito Santo, esse poder já está em você. O profeta diz isso na mensagem A Deidade. Então, se esse poder está em você, como usá-lo? Você vai esperar a fé se manifestar até que use isso. Isso você vai usar para vencer esse mundo e ser esse original que Deus predestinou para você. E a culminação disso, se você tem isso hoje, com certeza você é um candidato para a transformação completa quando chegar o momento correto. O poder já está aí. Se você realmente nasceu de novo e tem o Espírito Santo selando você, esse poder que te transforma já está aí. E mesmo se você morrer, irmão Branham disse, ele desce com você para a sepultura e na hora certa aquilo levanta você. Entendem isso, irmãos? Então, esse é o original que Deus está querendo que os seus filhos voltem ao enviar seu evangelho e a sua palavra. Ele quer que a gente volte ao original como era o nosso pai Adão, que tinha todas as coisas corretas e o poder da palavra sobre ele. Mas como eu disse, para se voltar a esse original, há um processo doloroso, um processo de aflição. Mas vamos ver aqui um pouco sobre aonde está o nosso original. Nós já dissemos que nosso original está nos pensamentos eternos de Deus. Amém? Entenderam essa parte? Que há um ser seu que é aquele que está na mente de Deus. Esse é que vai ser eterno. Esse que nós desenvolvemos aqui, isso vai ter que morrer. O velho homem tem que morrer para nascer esse novo. Estão entendendo isso? Então veja, os eternos pensamentos de Deus. Deixe-me lhe perguntar. São eternos os pensamentos de Deus? Se você pode ver isso, você verá muitas coisas. Deus é imutável, tanto em essência como em comportamento. Já estudamos e provamos isso. Deus é infinito em suas habilidades. Portanto, ele, como Deus, deve ser onisciente. Se ele é onisciente, então ele não está agora aprendendo, nem está tomando conselho até consigo mesmo. Onisciente é que tudo sabe. Então ele não está aprendendo, nem está tomando nenhum tempo, ou nem está em nenhum tempo acrescentando ao seu conhecimento. Se ele pode acrescentar ao seu conhecimento, então ele não é onisciente. O melhor que poderíamos dizer é que algum dia ele será. Mas isso não é escriturístico. Ele é onisciente. Ele jamais teve um novo pensamento acerca de algo. Porque todos os seus pensamentos, ele sempre os teve e sempre terá. E conhece o fim desde o princípio. Porque ele é Deus. Por conseguinte, os pensamentos de Deus são eternos. Eles são reais. Eu quero parar aqui para você captar isso, irmãos.
essa pessoa que é você, no original, é uma pessoa real e já existe na mente de Deus. Esse processo que você está passando prova que essa pessoa existe. Por isso que você não consegue, mesmo com tanta coisa lhe golpeando, você não vai conseguir desistir disso, porque você é aquela pessoa lá, que estava eternamente na mente de Deus. Já é real. Irmão Branco tem uma parte que diz aqui, que você não pode escapar disso. Ainda bem que nós não podemos escapar disso, né, irmãos? Você está predestinado para isso. E eu creio que isso deve alegrar nosso coração. Amém? Veja, eles não são simplesmente como um homem, um projeto, que traçou e que um dia será traduzido em substância e forma. Mas eles já são reais e eternos e parte de Deus. Entende isso? O seu eu, que está na mente de Deus, já é eterno e é parte de Deus. Não é feito um homem, eu vou fazer um projeto, se der tudo certo, aí chega a acontecer muito bem. Mas pode dar uma coisa errada e nunca aquilo acontecer, porque foi um homem que pensou. Mas com Deus não é assim. Ele já pensou, já é real, e só a questão é só tempo, mas isso vai chegar à existência. Esse é você do que eu estou falando. O seu eu espiritual. Esse pensamento eterno de Deus que é você. Veja como isso funciona. Deus sempre teve seus pensamentos quanto a Adão. Adão, como seus pensamentos, ainda não estavam expressos. O Salmo 139, 15 e 16 lhe dará uma pequena ideia disto. Vamos ler o Salmo aqui, ele começa lendo. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo, ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo, dia a dia, formadas, quando nem ainda uma delas havia. Isso, como eu disse, não foi escrito acerca de Adão, mas lhe dá uma ideia e o conhecimento de que o pensamento estava lá em sua mente. Ou seja, o irmão Branco estava lendo um salmo, mas que aplicou a Adão e nós podemos também aplicar a nós. Porque todos somos filhos desse Deus. Amém? Então veja. E o conhecimento de que o pensamento estava lá em sua mente. E esse pensamento era eterno. E tinha que ser expresso. Assim, quando Adão foi formado do pó da terra, e o seu ser espiritual criado por Deus, então Adão tornou-se o pensamento de Deus expresso. E aqueles pensamentos eternos estavam agora manifestos. Amém? Quando Adão veio, ele se tornou expresso agora aquilo que Deus pensava dele. O verdadeiro Adão original. O nosso, falando de nós agora, o nosso verdadeiro original estava na mente de Deus. Era um mistério, um segredo. Você não sabia que existia esse original seu. Você estava vivendo no mundo e no pecado. Você não sabia de nada. Estava só desenvolvendo aquilo que você nasceu pelo pecado. Mas Deus tinha você original na mente dele. E ele tinha que fazer um jeito de trazer você para esse original. Foi por isso que ele trouxe você e mandou um profeta falar esse mistério, pensamento que estava na mente dele, de Deus. Mandou o profeta falar, especialmente o profeta dessa era, porque você nasceu nessa era. Cada irmão nosso nasceu nas outras eras, eles tinham lá as palavras daqueles profetas da sua era. Nós estamos aqui nesta era, e o nosso profeta que falou as palavras que diz respeito à nossa vida original, foi o profeta William Branham, porque nós estamos no último tempo. Vocês estão entendendo? O William Branham falou aquilo que estava na mente de Deus. Esta mensagem são os pensamentos eternos de Deus,
que primeiramente ele chamou o profeta, mandou ele falar, e agora esse Espírito procurou você e disse, veja isso aqui, meu filho. Vocês estão entendendo, irmãos? Por isso, quando você lê a palavra, lê a mensagem, você sente vontade de chegar nisso. E você se sente até miserável. Você olha assim, meu Deus, eu não sou nada ainda. Quer dizer, isso é um bom sinal que você está gemendo para chegar lá. Porque você creu nisso aqui. Se você não crê, você nem liga, não tem remorso com nada, peca, assiste novela a todo momento, faz todo tipo de coisa errada e não tem remorso algum porque você não sabe nem onde chegar. Mas quando você vê, a palavra lhe atinge, você crê nela, você começa a ter remorso das coisas que você está fazendo, que está contrário àquela história da palavra que é você. Entende isso, irmãos? Por isso que é um processo doloroso, que você vai começar a romper todas essas barreiras, todas essas coisas que estão atrapalhando você a atingir o original. Aí é onde entra dores para chegar ao original. Porque você realmente creu. Você vai ter dores e vai gemer. Se você não creu, é só uma coisa natural, você não vai ter dor nem preocupação alguma. Você vai continuar pecando e fazendo isso e não tem remorso. Mas se você realmente é um filho de Deus e sabe que esse original deve chegar na sua vida, você vai caminhar nesse processo, vai ser tanto problema em cima de você, mas você pode ser provado. Aqui disse que Deus não nos deixa tentar além das nossas forças. Antes manda o escape para nós. Por isso que a gente vai caindo, levantando, problema vem, vai, e a gente gemendo e dores e tanta coisa, perdendo amizade, perdendo a família, perdendo isso, mas porque você está olhando para aquele objetivo que é o original que estava na mente de Deus, que ele enviou esse profeta para revelar esses mistérios no último tempo. Esses mistérios da palavra que o William Branham revelou eram os pensamentos eternos de Deus que competia a sua vida. Entenderam isso? Entendem agora, irmãos? Você estava na mente de Deus. Você, nascido do pecado, estava aqui, andando no pecado. E Deus olhou e disse, meu filho não é aquilo ali. E eu tenho que dar um jeito de mostrar isso a ele. Eu tenho que dizer a ele que ele é isso aqui que está na minha mente. Foi por isso que ele enviou um profeta. E William Branham, fale para os meus filhos o que eles realmente são. Essa mensagem toda que nós temos, ela é os eternos pensamentos de Deus que mostra quem nós somos. Aqui não diz que a gente é um membro de uma igreja, de uma denominação. Toda essa mensagem diz que nós somos um membro da noiva eleita de Jesus Cristo, que vai voltar a ter o poder da palavra falada dentro de nós, junto com a fé, e vai operar. E o final disso vai trazer ressurreição, vai trazer transformação e vai trazer o arrebatamento. Isso é a nossa história que estava na mente de Deus. E todo esse processo de gemer é para a gente chegar a isso. Todos. O eleito ele vai romper todas as barreiras. Não adianta, o diabo pode colocar muita coisa. A gente pode passar um tempo sofrendo com muita coisa. Mas é um bom sinal de que a gente não vai desistir disso. Porque o eleito, ele é o único que pode ser provado. Porque ele vence a prova. Ele passa por todas as provas e vence e vai até o final. Aqui na mensagem Dores de Parto, ele mostra, depois os irmãos leiam essa mensagem muito boa. Fala exatamente sobre essas dores que vêm. Ele compara como uma mulher que vai dar à luz a algo novo. Então ali vai começar aquelas dores, sofrimento, aflição. Todas aquelas dores, aflição, 9 meses de complicação, é uma coisa terrível. Eu não posso dizer, porque eu não tive essa experiência, mas vocês mulheres sabem o que é. Eu sei que é porque eu vejo as condições, e vejo o cansaço, e vejo o sofrimento. Então eu posso dizer por teoria, mas vocês mulheres podem falar exatamente o que é isso. Essas dores. Mas quando toda aquela aflição acaba no momento que chega a criança.
tudo aquilo fica para trás. A alegria é tão grande, a glória é tão grande daquela alegria, que aquelas dores não valeu nada. Passou, já é passado. É isso que vem nessa mensagem aqui, o irmão Brana vem ensinando sobre isso, mostrando a escritura que é dores de parto. E onde nós lemos aqui também, veja, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Por isso que há essa comparação de uma mulher dando à luz com a nossa vida nascendo de novo. Cada um de nós passa esse processo do novo nascimento. Há dores, há gemido enquanto você está sendo formado, porque você está combatendo todas as barreiras que estão atrapalhando você chegar lá. Então há dores, sofrimento e gemido. E você não vai parar de gemer até chegar lá. Entende isso? Então, há esse novo nascimento individual que acontece na vida e às vezes um já nasceu de novo. Outro começou agora, outro está no meio. Entende isso, irmãos? Individualmente, isso acontece cada um no seu tempo. Individualmente. Como igreja mundial, Deus vai trazendo isso uniformemente. Porque a igreja também ela tem que passar pelo novo nascimento. Irmão Brana explica, ela tem que sair dos velhos sistemas e rompendo os velhos sistemas para chegar a algo novo que Deus tem para aquela era. Entende isso? Isso também causa dores, problemas, rejeições, tristeza. Porque o eleito ele não vai ficar parado no tempo. Ele sempre vai estar avançando para chegar naquilo que Deus prometeu para ele. Isso como igreja. E também o irmão Brana traz isso para a própria terra. A própria terra também está passando por esse processo para chegar a ser uma nova terra. Amém? Nós vamos só ler um pouquinho aqui sobre a terra, que aí nós temos um tipo para entender a nossa vida individual e também a igreja como um todo, a noiva. Então veja, no 43, primeiro, vamos ver onde fala sobre essas dores. Dores de parto, a mensagem. 43. Ele diz assim: eu creio que Jesus aqui estava falando de, como ele disse, vós tereis tristeza, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Falando aos seus discípulos aqui. Sabendo que o nascimento do cristianismo estava vindo à existência. E agora o velho tem de morrer, para que o novo nasça. Para ter algo que dê à luz, tem de ter dores de aflição. E eles certamente iam passar pela dor da aflição e angústia, para virem da lei para a graça. Amém? Aqui o irmão Branco está explicando os próprios fariseus lá. Eles estavam sobre a lei. A lei era correta, mas a lei não era o final da história. A lei foi uma base e uma sombra para trazer algo novo, que era a graça. E irmão Brano explica que toda vez que vai vir algo novo, tem que ter dores e aflições. E para o cristianismo nascer, a graça foi dores e aflições. Os fariseus não conseguiram deixar o velho para seguir o novo. Teve dores e aflições, problemas, disputas, tudo aquilo que aconteceu nós já sabemos, porque era algo novo que Deus estava trazendo. Tinha que ter dores e aflição. Então deixa eu ler aqui também o 57. Assim note, no nascimento de uma semente, a velha semente tem de morrer antes que a nova possa nascer. Assim, portanto, a morte é dura a qualquer hora. Deste modo, é dolorosa e aflitiva. O nascimento é a mesma coisa, porque você está trazendo vida ao mundo. E é doloroso. Amém? Estão acompanhando isso, irmãos? Enquanto eu falo isso, você vai pensando a respeito até da sua própria vida, primeiramente. Porque esse é o ponto inicial. Primeiro a gente pensa a respeito de nós como indivíduo, nesse processo doloroso de novo nascimento.
Depois nós encaixamos nossa vida na igreja noiva de Jesus Cristo e começamos a olhar a igreja em que ponto ela está. Amém? Sempre lembre que Deus sempre está avançando a igreja. E sempre há dores nesse avanço. Quando a igreja vai avançar, o velho sistema quer ficar, não quer morrer. Porque é doloroso morrer o velho sistema. É doloroso o velho homem seu morrer. Entende isso? Você está crucificando aquele velho homem. Por isso que é doloroso. Porque você está maltratando ele, machucando até que ele morra. Tirando tudo que ele deseja. E aquilo é doloroso. É uma batalha constante. Aquilo é doloroso. Porque você vai trazendo o novo homem. E o velho homem vai sendo crucificado, sacrificado, perdendo a amizade, como eu já disse, perdendo o amor muitas vezes da família, mas você sabe que tem que chegar ali. Amém? Aí isto é que é doloroso. Então, assim note, o nascimento de uma semente, a velha semente tem de morrer, antes que a nova possa nascer. Assim, portanto, a morte é dura a qualquer hora. Deste modo, é dolorosa e aflitiva. O nascimento é a mesma coisa, porque você está trazendo vida ao mundo. E é doloroso. Veja, vamos ver agora a parte que ele vai falar sobre a terra. 87, o irmão Brando diz assim: E então, se um médico fosse examinar uma paciente que estivesse para dar à luz, ou uma das coisas que o médico faria, o que eu estou falando, na presença de 2 ou 3, eu sei de bons médicos aqui, médicos cristãos. E eu lhes perguntaria isto. Uma das primeiras coisas que esse médico faz, depois que esteve observando o paciente, é cronometrar as dores de parto. Capte bem isso, irmãos. O médico faz isso. Quando a coisa está para nascer, ele cronometra as dores que parece que a coisa piora. Entende isso? Ele vai cronometrar as dores para ver a coisa vai piorar justamente na hora que está para nascer. Veja. Ele vai cronometrar as dores de parto. Ele cronometra as dores. Quão perto estão uma das outras. E quão mais terrível cada uma fica. Uma é mais difícil para se ter do que a outra. A próxima, ainda mais difícil. Ficam mais próximas uma das outras. É assim que ele diagnostica o caso, pelas dores de parto. Bem, se o mundo tem de ceder ao nascimento de um novo mundo, vamos examinar algumas das dores de parto que estamos tendo na Terra e então veremos acerca do dia, de que dia e quão avançada ela está para dar à luz. Amém? Nós cremos que essa terra está quase chegando no momento que Deus vai implantar o seu novo reino, sua nova terra e novo reino aqui. Então, quanto mais as dores se multiplicam aqui, mais está próximo de nascer esse novo reino. A Primeira Guerra Mundial mostrou grandes dores de parto. Ela mostrou uma das primeiras dores de parto dela entrando em trabalho. Por causa daquele tempo para ela. Nós produzimos as bombas, tínhamos metralhadoras e gás venenoso. E vocês se lembram? Talvez muitos de vocês não consigam. Eu era um garotinho de uns 8 anos de idade. Mas lembro-me deles falando deste gás de mostarda e cloro. E coisas tais. Como simplesmente parece que ele simplesmente começaria e diziam, ele queimaria totalmente a terra inteira. Ele mataria todos. Bem, poderia haver uma ruptura disso. Simplesmente os ventos o soprarem de lado a lado da terra. E como todos estavam morrendo de medo dessa grande arma de gás venenoso, a terra passou, teve suas primeiras dores de parto. E nós verificamos agora, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. E suas dores foram muito maiores e mais terrível o tempo todo. As dores de parto da terra, ela quase teve de ceder durante o tempo da bomba atômica, porque ela destruiria uma cidade inteira. Foi muito maior do que as dores da Primeira Guerra Mundial, de destruição para a terra.
Agora, ela sabe que seu tempo de dar à luz está próximo. Essa é a razão porque ela está tão nervosa, perturbada, como está. E é porque há uma bomba de hidrogênio e mísseis do ar que poderiam destruir o mundo inteiro. Uma nação está com medo da outra, não importa quão pequena ela seja. Elas têm esses mísseis que afirmam simplesmente reticência. Um deles, ponto. Elas podem dirigi-los pelas estrelas e deixá-lo cair em qualquer lugar no mundo que queiram. A Rússia, como ouvi dos noticiários outro dia, afirma que pode destruir essa nação e impedir que os átomos ou as coisas rebentem a sua nação. Nós não sabemos o que fazer acerca disso. Todos estão fazendo essas afirmações e é assim. Então, irmãos, o irmão Branda falando isso em 1964, é 65, se eu não lembro direito a data, deixa eu ver aqui. 65, ele já mostrando que veio essa dor da Segunda Guerra para a Terra, porque estava a ponto de nascer, ou está quase a ponto de nascer o novo céu e a nova terra. Hoje nós vemos tudo isso que está acontecendo, nós podemos dizer que ela já está na cama do hospital, já sem mais poder respirar. Quantos podem sentir que essa terra está assim? Um sufoco para a sua própria vida até. Uma coisa que está de gritar mesmo e saber quando é que vai nascer. Clamando que nasça logo essa criança. Entendem isso? Então se a terra está a esse ponto, então isso quer dizer que a nossa vida também tem que chegar a esse ponto. Um ponto gritante, que não dá mais para suportar até que você nasça de novo completamente. E esse gemido e essa coisa é boa, porque isso é que vai trazer esse novo homem. Amém? Da mesma forma está a igreja, porque ela precisa nascer para sair daqui. O poder de Deus vai trazer esse poder que vai levantar nós no arrebatamento, e até mesmo, diz o profeta, quando o poder da igreja se eleve, trará os irmãos que estão repousando. Então, a igreja também, a igreja noiva, está passando em um processo de dores de parto. E o que é o processo de dores de parto? É saindo do velho sistema para chegar a esse novo sistema do poder de Deus. Através de receber a revelação completa do que nós devemos ser. Do original que nós devemos ser. E nós sabemos completamente que a mensagem deste profeta, esses mistérios que foram revelados pelo sétimo anjo, era exatamente para nos levar de volta ao original, que é a igreja de Atos dos Apóstolos. Vocês creem dessa maneira? Por isso que enquanto a gente não vê essa igreja, nós vamos ficar gemendo, orando, clamando e pregando isso, até que Deus venha e realize isso na nossa vida. Porque Deus é o único que pode realizar isso. Mas ele fica esperando a gente passar esse processo, até que ele possa derramar ali aquela vida que é o Espírito Santo. Tanto como indivíduo, depois como a igreja, porque quando você chega a isso, você vai ser posicionado na igreja. E se cada membro vai sendo posicionado na igreja, ela vai ficando completinha, então Deus vai derramar esse poder para nos levar daqui dessa terra. Amém? Antes de completar a igreja, tem que completar você. A igreja está dependendo que o último eleito se posicione em Jesus Cristo. E para ele se posicionar, ele tem que saber quem ele é nessa igreja. Entende? Então, todo o trabalho que o Espírito Santo está fazendo agora é captando os últimos eleitos e levando eles até chegar a esse novo nascimento completo. Não só a experiência de mudar de direção na vida. Aquela experiência é boa, é correta. Mas aquilo ali não é ainda o novo nascimento completo. Você vai achar a irmã Branda falando daquele novo nascimento, dizendo que se a pessoa nascer ali, ainda pode morrer e ir para o inferno. Mas não está falando, né, do novo nascimento aqui, do Espírito Santo, no final.
Aquilo ali foi uma experiência, sim, com Deus. Mas aquilo ali deu um impulso para você virar a direção e passar nesse processo doloroso de rejeitar as coisas do mundo até que você sinta realmente algo real na sua vida. Por que é que muitas pessoas pentecostais param à beira do caminho? Porque elas falam em língua ou desenvolvem algum dos dons e acham que já tem tudo. Mamãe disse, até um pastor, ele pode ter uma unção numa pregação tremenda, mas ele pode ainda nem estar lá nesse lugar. O profeta disse isso. Então vocês entendem, irmãos, o que é realmente esse novo nascimento aqui no final? É quando você sabe que você tem que chegar àquela posição da palavra. Porque cada um posicionado no corpo, quando o corpo estiver prontinho, aí Deus vai também batizar a igreja geral, para que a gente possa ter esse poder de ser arrebatado. Amém? E em seguida, a terra também vai ser purificada completamente. Porque depois dela purificada é que a gente volta da festa das bodas para Jesus implantar o seu reino milenial aqui na terra. Vocês estão entendendo isso? Então, voltando ao original. Primeiramente, Deus tinha em sua mente o seu original. Amém? Depois ele chamou o seu profeta. Nós estamos falando especificamente para nós, que é o nosso tempo aqui que nós vivemos. Mas isso aí vem acontecendo desde o passado. Cada irmão nosso recebia a palavra para aquela era que ele vivia. Nós somos o povo da última era. Então Deus chamou o profeta e aquilo que estava como mistério na mente de Deus, ele mandou que o profeta revelasse, porque tinha uma promessa dele dizendo isso. Que na voz do sétimo anjo, todos os mistérios de Deus seriam revelados. Então, quando ele mandou o profeta revelar, essa mensagem ela está arrodeando o mundo para captar o eleito, trazer para cá. Mas quando chegar aqui, não vai ficar só captando, não. Quando chegar aqui, ia chegar um momento que Deus disse, agora é a hora de amadurecer esses que eu já chamei para poder ir embora. Não vai ficar só todo o tempo captando os eleitos, que talvez o último já tenha até sido batizado em nome de Jesus, e talvez só falta posicionar no corpo espiritual de Cristo. Vocês entendem isso? Quando a gente é batizado em nome de Jesus, que vem para aqui, não quer dizer que a gente já nasceu de novo no corpo de Jesus Cristo. Isso você vai passar um processo. Você está ali na igreja, está ouvindo a palavra, por isso que você sai dali perturbado, às vezes pensando, meu Deus, eu não estou assim, eu tenho que chegar a isso. Porque você está ouvindo e está crendo na palavra. Você teve uma experiência para ter fé na palavra. Entende isso? É como a pirâmide, porque não tem um desenho aqui, mas você pode ver que a primeira coisa na pirâmide é a fé. Isso Deus te dá logo na sua experiência com o Espírito Santo. Ele veio na sua vida e deu essa experiência de fé. Por isso você vem aqui, escuta a palavra e crê, escuta e crê. Você tem fé na base. Aí você vai se transformando, diga, eu não tenho paciência, eu tenho que ter isso, a fé e tal, e você vai lutando e tal. E quando chega lá no final que você passa todo esse processo, aí Deus vem e sela e Ele te dá tudo aquilo agora espiritualmente. Uma coisa bem especial, melhor do que tudo que você passou. Entende isso? Que você agora vai ter uma nova natureza completa da parte de Deus. Aí tudo isso aqui vai funcionar sem você fazer mais nenhum esforço. Você vai funcionar perfeitamente como a estatura de um varão perfeito. Mas Ele te deu essa fé. Para você poder vir à igreja, para você se batizar em nome de Jesus, para você ouvir a palavra e sair preocupado. Só quem tem fé se preocupa em colocar a palavra em ordem na sua vida. Quem não crê, não crê. É ouvindo aqui, saindo aqui, e é pecando e fazendo as coisas, não tem remorso algum, não tem problema algum. Mas quem crê e sabe que ele não é, esse é o original, vai lutar e vai passar, vai sofrer essas dores, esse processo, e vai vencer ele, e vai chegar onde Deus está querendo. Esse é um eleito. Ele vai passar
por este sofrimento. Então, Deus estava na mente, chamou o seu profeta, mandou que ele falasse os mistérios foi falado, chegou até você, e agora você vai materializar o que eram os pensamentos eternos de Deus, você vai expressar com a sua vida. E o final dessa expressão é o arrebatamento e você ir para o reino, para a ceia das bodas. E depois, quando a terra passar também a dela, nós voltamos para o reino milenial de Jesus Cristo. Amém? Então vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nosso Pai amado, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E nós te pedimos que o Senhor derrame, meu Deus, uma bênção especial, uma força, meu Deus, para que a gente possa seguir este caminho. Não importa as adversidades, meu Deus, não importa as barreiras que possam ser colocadas, nós queremos sempre, através da fé, vencer as barreiras e seguir adiante até atingir o nosso alvo completo, Pai, porque nós desejamos receber este poder pleno dentro dos nossos corações, os quais é a garantia para sermos transformados, ou até mesmo se chegarmos a dormir no Senhor, isso nos levantará na primeira ressurreição, Pai. Nós pedimos que possamos ser valentes e corajosos e seguir sempre avante, meu Deus, para o nosso alvo que é o Senhor Jesus Cristo. Abençoa cada coração nesta manhã e que essas palavras, meu Deus, possam produzir o efeito para o qual o Senhor a enviou. Eu te peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo e para a tua glória. Amém, Jesus. Amém.